Seja bem-vindo mais uma vez, querido aluno, querido amigo, nessa maratona de função do segundo grau. Estamos aí na reta final, chegando aqui na 8ª aula, que vai falar sobre inequações do segundo grau. Espero que vocês tenham acompanhado aí todas as aulas anteriores, né? Não esqueçam aí de compartilhar com seus colegas todo esse curso, né? Esse curso completo de função do segundo grau. E venham comigo aprender um pouco mais sobre as inequações do segundo grau. Bom, estamos aqui na nossa última aula, aula 8, que vai falar um pouquinho sobre inequações do segundo grau. Acompanhe comigo. As inequações diz assim: quando estudamos equações do segundo grau, lidamos com igualdades, ou seja, expressões em que precisamos encontrar as raízes, né, da equação em questão. Porém, como tratamos de inequação, a nossa expressão conterá, ao invés de sinal de igualdade, né, ao invés de sinal aqui de igualdade, outros sinais que determinarão uma relação de ordem entre seus elementos. Vamos conhecer um pouquinho desses sinais, então. Então, tem aqui x maior ou igual, né? Dizendo que x é maior ou igual a y. Então, nós temos o sinal de maior, boca aberta, né? Boca aberta maior. Mas eu tenho um tracinho embaixo, que refere-se à igualdade. Então, é maior, igual. O segundo caso é x maior que y, ok? O terceiro caso seria x diferente de y. X diferente de y. Da mesma forma, pode ocorrer com valores também menores que y. Então, nesse caso, ficaria x menor ou igual a y, ok? Ficaria x menor que y. Bom, eu trouxe aqui, então, uma questão modelo que vai trabalhar uma inequação simples. Quais são os passos para que eu possa resolver uma inequação simples? Primeiro, eu preciso das raízes. Ok? No segundo passo seria o estudo do sinal, que nós vimos aí na aula anterior. A partir daí, então, nós encontramos a solução da inequação. Então, vamos seguir esses passos aí. Vamos lá. Vamos fazer aqui por soma e produto, que é mais rápido, né? A soma tem que dar o oposto a B, quando A é igual a 1, né? Então, tem que dar 6, e o produto igual a C tem que dar 9. Então, as raízes que nós vamos achar, em que o produto é igual a 9 e a soma é igual a 6, obviamente vai ser 3 e 3. 3 mais 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Logo, uma característica importante, meu delta ele é igual a 0, porque eu só tenho apenas uma solução, né? Eu posso representar o x como sendo apenas o número 3, já que ele se repete. Então, vamos aqui. Depois que eu achei as raízes, eu preciso agora fazer o estudo do sinal. Vamos lá. O estudo do sinal, basta que eu coloque aqui, né, uma reta, basta que eu represente apenas esta reta aqui numérica, somente a reta x. E agora eu vou traçar as raízes. Nesse caso eu só tenho uma raiz, então uma raiz vai estar tocando aqui a nossa reta real. Eu vou analisar agora o coeficiente A. Como A ele é positivo, minha parábola vai ser para cima. Então eu tenho essa parábola aqui para cima, ok? E agora nós vamos colocar os sinais. Quais são os sinais? Bom, eu só tenho um sinal positivo, porque eu não tenho a parábola passando para baixo do eixo x. Então eu só tenho aqui positivo e positivo, já que minha raiz aqui é 3. Então eu tenho valores menores, né? Para y maior que 0 eu tenho valores menores que 3 ou maiores que 3.
E para y, nesse caso eu tenho que analisar um outro detalhe. Essa desigualdade. Se ela tivesse aqui o sinal de igual aqui embaixo, eu teria que pintar aqui esse pontinho. Pintando esse pontinho, eu estou dizendo que ele pertence à minha solução. Ok? No caso, como não tem a igualdade, é chamado de intervalo aberto. Intervalo fechado, o número pertence à solução. Intervalo aberto, que é a bolinha aberta, ele não pertence à solução. Então seria intervalo aberto aqui em 3. Ok? Então vamos lá, o que a questão está me pedindo? Ele me pede aqui maior que 0, quando o y ele é maior que 0. Bom, quando o y for maior que 0, quais são os valores que eu tenho? São todos esses valores menores que 3. Ou são todos esses valores maiores que 3. Então eu posso representar dessa maneira, ó. A nossa equação de solução será x pertence aos números reais, que é o conjunto que nós trabalhamos, né, com função de segundo grau, em que eu posso dizer que x é menor que 3 ou x ele é maior que 3. Então essa solução. X ele é menor que 3 ou x maior que 3. Certo? Então eu tenho valores menores ou maiores. Eu posso também representar isso com colchetes. Então ele vai aqui do infinito negativo até o número 3, intervalo aberto, ó, o colchete para fora aberto, o colchete para dentro fechado. Unido de 3, ó, aberto aqui em 3, a mais infinito. A mais infinito. Ok? Então nós temos aí a solução desta inequação. Nós chamamos de inequação simples porque é uma inequação só. Certo? Então, revisando, acho as raízes, faço o estudo do sinal e, por último, eu analiso a desigualdade. Ela quer maior, ela quer menor, ela quer maior igual ou menor igual. Lembrando que maior ou menor, intervalo aberto. Maior igual ou menor igual, intervalo fechado. Eu tenho que pintar essa bolinha aqui e fechar, então, os colchetes. Vamos trabalhar agora um outro tipo, né, que nós temos aqui, que nós chamamos agora de inequação produto. Esse é um pouquinho maior. Mas vamos fazer passo a passo aí para que você entenda. Primeiro passo, então, são as raízes, né? Vamos achar aqui a raiz, vou chamar aqui de equação 1 e de equação 2. Vamos achar a raiz de 1 e depois a raiz de 2. Então, para a equação 1, as raízes vão ser o oposto a B, a soma tem que dar 5, e o produto tem que dar 6. Logo, eu vou ter de raízes aqui 2 e 3. 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Então, já fizemos aqui as raízes. Vamos fazer agora para as raízes da segunda equação. Na segunda equação, eu tenho uma equação incompleta, né? Incompleta. Então, como falta aqui o termo C, eu vou fazer por evidência. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x igual a 0. Coloco o x aqui como fator comum. E vou dividir x ao quadrado dividido por x sobra x, menos 5x dividido por x sobra 5. Propriedade do produto nulo, o que está fora do parêntese eu igualo a 0, e o que está dentro do parêntese eu igualo também a 0. Logo, meu x, duas linhas aqui, vai ser 5, né? Passando esse 5 aqui para o segundo membro da equação. Bom, depois que nós achamos as raízes, né, da equação 1 e da equação 2, nós vamos agora fazer o estudo do sinal para cada uma delas. Então, o estudo do sinal aqui de 1. Então, eu vou ter nossa reta somente do eixo x.
E eu vou ter uma parábola para cima, porque o A ele é positivo. Então, parábola para cima, tocando nos pontos 2 e 3. Então, tocando nos pontos 2 e 3. Aqui nós já podemos definir os sinais. Quando o Y for maior, eu tenho essa parte aqui, ó, maior, e tenho essa parte aqui maior, que está acima do eixo. Quando o Y for menor, tem um sinal aqui negativo, abaixo. E quando o Y for igual a zero, eu tenho aqui esses pontos que tocam o eixo. Esse intervalo ele vai ser também aberto, ó, porque eu não tenho igualdade aqui na equação. Então, intervalo aberto. Então, vamos colocar aqui o intervalo aberto aqui e aberto aqui. Ok? Vamos lá, então. Vamos agora fazer para a equação 2. Para a equação 2. Então, para a equação 2, eu tenho raiz 0 e 5. Parábola agora também para cima, né? O A também aqui é positivo. Então, parábola para cima. Então, eu vou ter nossa reta 0, 0 e 5. Vamos colocar os sinais, né? Para cima positivo, positivo e abaixo negativo. Intervalo aberto, porque eu não tenho igualdade aqui na equação. Então, intervalo aberto, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Agora vamos lá. Um detalhe agora super importante. Bom, depois que nós fizemos o estudo do sinal para 1 e para 2, nós vamos agora montar uma tabelinha, que essa tabela servirá então para nós encontrarmos a solução da equação produto. Então vamos montar a tabela. Essa tabela vai ser o seguinte: para cada inequação, você vai colocar uma reta na horizontal. Então, eu vou ter aqui uma reta aqui, outra reta, porque eu tenho duas inequações, e eu vou colocar uma aqui para a minha solução final. Então, vai ficar 1 aqui, 2 e solução final. Agora, para cada raiz, você vai colocar uma reta na vertical, para cada raiz. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 raízes. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 raízes. Nós vamos colocar em ordem crescente de raízes, ó. Vamos colocar em ordem crescente. Então, começa aqui pelo 0, né? Depois, eu vou ter aqui 0, depois eu tenho 2, o 3 e o 5 como sendo a última raiz. Olha o que nós vamos fazer a partir de então. Nós vamos agora colocar os intervalos, se é intervalo fechado ou intervalo aberto. Então, para a primeira equação, eu tenho intervalo aberto no 2 e no 3. Intervalo aberto no 2 e no 3. Intervalo aberto. Ou seja, eu não estou pintando a bolinha aí. Como eu quero menor, eu estou pegando esse intervalo aqui do meio, ó, menor. Então, ele vai aqui de 2 até 3, beleza? Bom, como eu tenho aqui agora para a segunda equação. Para a segunda equação, eu tenho aqui de 0 até 5, intervalo aberto também. Então, a segunda eu tenho de 0 até 5, intervalo aberto. Então, ele está pegando aqui os intervalos de 0 a 5, ó, de 0 a 5. Só que agora vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar agora os sinais que envolvem, então, essa inequação. Quais são os sinais? Antes do número 2, eu tenho um sinal aqui positivo, ó. Antes do número 2, eu tenho um sinal positivo. Então, antes do 2, eu vou botar aqui o sinal positivo. Entre o 2 e 3, eu tenho um sinal negativo. Então, entre o 2 e 3, sinal negativo. E depois do número 3, o sinal vai ser positivo. Então, sinal positivo. Bom, agora vamos para a equação número 2. Antes do número 0, eu tenho um sinal positivo, ó. Então, o 0 está aqui, representado por essa bolinha verde, e eu tenho aqui positivo. Agora, entre o 0 e o 5, eu tenho um sinal negativo, ó. Entre o 0 e o 5, eu tenho um sinal negativo.
E depois do 5, o sinal positivo. Ok? Olha o que nós vamos fazer agora. Nesse momento agora você vai ter que multiplicar na vertical os sinais. Tá? Então vamos lá, multiplicando os sinais aqui. Mais vezes mais vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. E mais vezes mais vai dar mais. Então, depois que nós multiplicamos os sinais, nós vamos vir aqui para a inequação, a desigualdade, né? Ele é menor. Se eu quero o menor, eu quero o sinal de menos. Então, o sinal de menos eu tenho nesse intervalo e nesse intervalo, que será justamente a minha solução final. Tá? Colocar aqui os valores, né? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Então, qual vai ser minha solução final? Então, minha solução vai ser de 0 a 2, porque essa parte pintada, aberto em 0, aberto em 2, colchete para fora é aberto, unido, aberto também em 3, ó, o intervalo aqui é aberto, todos eles aqui são abertos, né? Aberto aqui em 3 e aberto em 5. Então, essa foi a nossa solução da inequação produto. Aberto em 0, aberto em 2, aberto em 3 e aberto em 5. Eu sei que ela é um pouquinho mais complexa do que a inequação simples, mas é bom que você faça aí passo a passo e treine bastante para você então ficar craque aí na inequação produto. Vamos para a nossa questão modelo, inequação quociente. Por que quociente? Porque existe uma divisão, né? E divisão é o quociente entre dois termos. Vamos fazer o mesmo processo, né? Vamos pegar aqui, chamar aqui de 1 e vou chamar aqui de 2. Só que agora a minha inequação ela tem uma igualdade, ó. Temos que tomar cuidado com isso. Maior ou igual. Se é igual, o intervalo vai ser fechado. Ok? Só vai ter um detalhe. Ele vai ser intervalo fechado aqui para cima. Tá? Só que vai ser intervalo aberto aqui para baixo. Você vai perguntar, mas por que, professor, intervalo aberto para baixo? Porque lembre-se que a gente não pode ter zero, né? A gente não pode ter zero no denominador. Então, nesse caso, toda vez que eu tiver uma inequação no quociente, sempre o intervalo dessa inequação vai ser aberto, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa inequação. Inequação 1 eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5, né? X ao quadrado menos 6x mais 5, e vou achar que a soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 5. Tá? Então, logo essas raízes elas vão ser 1 e 5. Porque se eu somar 1 mais 5 vai dar 6, e se eu multiplicar 1 vezes 5, vai dar 5. Então, já achei aqui as raízes, né, da primeira. Vamos fazer aqui a segunda. A segunda é uma equação incompleta, né? X ao quadrado menos 4 igual a 0. Nesse caso, eu não tenho o coeficiente b. O que eu tenho que fazer então? Separar então o x do número e extrair a raiz. Então eu vou ter aqui x ao quadrado igual a 4. X aqui vai ser mais ou menos a raiz de 4. Então x vai ser mais ou menos 2. Ok? Então mais ou menos 2. Beleza. Feito isso, nós vamos fazer agora o estudo do sinal, né, de cada um deles. Então, estudo do sinal para 1, estudo do sinal aqui para o 2. Certo? Então, vamos lá. No estudo do sinal, eu preciso da reta, né, eu preciso da reta aqui de x para ambos os casos. Para ambos os casos. Então vamos lá. Reta aqui, x. Vamos colocar as raízes, então, da primeira equação. 1 e 5. Parábola para cima, porque a primeira equação que nós temos, o a é positivo. Então, 1 e 5.
Vamos agora pintar. Por que pintar? Porque o intervalo é fechado, tem igualdade aqui na inequação. Então vamos pintar aqui, ó, a bolinha 1, vamos pintar aqui a bolinha 5. Ok? Vamos colocar logo as raízes agora da segunda, que é menos 2 e mais 2. Agora também o A positivo, né? Parábola para cima, porque o A aqui da inequação 2 é positivo. Então eu vou ter menos 2 e 2. Ok? Então, agora é o seguinte, ó. Deveria ser intervalo fechado, pintadinho aqui, deveria ser pintado, ó. Porque essa equação tem a igualdade aqui, ó. Tem a igualdade. Só que, como ela é denominador, o intervalo obrigatoriamente tem que ser intervalo aberto. Obrigatoriamente. Então a gente não pode pintar aqui essas bolinhas. Temos que colocar aqui intervalo aberto, ó. Bolinha aqui aberta. Agora vamos colocar os sinais. Para cima positivo, abaixo negativo, para cima positivo. Para cima positivo, abaixo negativo e acima positivo. Ok. Vamos agora então fazer a nossa tabela, né? Nossa tabelinha aí para fazermos aí uma equação. O processo que nós fizemos para o produto é o mesmo para o quociente. Então eu vou ter 1, 2, 3 retas, né? Um para a equação 1, né? Um para a equação 1, outro para a equação 2 e outro para a solução final. E vamos colocar agora nossas retas agora para baixo. Então vamos colocar aqui nossa reta na vertical. Quantas raízes nós continuamos a ter? 4 raízes também. Então são 4 retas. Se eu tivesse 3 raízes, eu colocaria 3 retas. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos colocar agora em ordem crescente as nossas raízes, né? Então eu tenho menos 2, que é o primeiro número. Aqui, menos 2. Depois eu vou ter 1. Depois eu vou ter 2. E por último 5. Então eu coloco aqui em ordem crescente, tá? Em ordem crescente. Feito isso, nós vamos agora pintar os intervalos, né? Então, a primeira inequação eu tenho 1 e 5, então eu pinto aqui intervalo fechado, né? 1 e 5, ok? E coloco agora, né, os sinais. Então, vou colocar os sinais. Antes do 1, eu vou ter positivo, ó. Positivo. Entre 1 e 5 é negativo, entre 1 e 5 é negativo. E depois do 5 é positivo. Depois do 5 é positivo. Beleza? Vamos agora então para a inequação 2. Eu tenho menos 2 e 2. Então o intervalo agora é aberto. Então eu vou ter aqui menos 2 e 2. Intervalo aberto. Antes do menos 2 eu tenho um sinal positivo, então se menos 2 está aqui, antes dele eu vou ter negativo, positivo, né? Entre os dois eu tenho um negativo, e depois dos dois eu tenho um positivo. Ok? Agora, observe, nós vamos fazer agora o produto entre os sinais, certo? Então, mais aqui com mais, ó, mais vezes mais vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. Menos vezes menos vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes mais vai dar mais. Agora eu tenho que analisar esse símbolo aqui, ó, da igualdade, da desigualdade. Como ele é maior, eu vou pegar o sinal de mais. Se fosse menor, eu pegaria o sinal de menos. Então, maior vai ser essa parte e essa parte. Então, minha solução ela vai ter 3 partes, né? Aqui é menos 2, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 5. Então, minha solução vai ser aberto, ó, o intervalo aqui é aberto. Aberto, fechado, aberto e fechado. Eu estou pegando os intervalos aqui de cima.
Então, meu intervalo vai ser de infinito até menos 2, ó, de infinito negativo até menos 2, intervalo aberto, unido. Agora eu vou pegar aqui de 1 a 2, ó, fechado em 1, aberto em 2. E a última parte que eu pintei foi de 5 ao infinito, ou, né, de 5 fechado ao infinito positivo aberto. Então essa aí foi a solução então da nossa inequação quociente. E até as próximas aulas no nosso canal Matemática em Box. Um grande abraço a todos, bons estudos e até mais.